culto que a gente vai aprender, né? No que o nosso pastor vai estar mergulhando na Bíblia, no livro, né? Que a gente vai começar hoje, para que a gente possa vir a ter um entendimento maior, amém? Glória a Deus. E isso é bom, amados, porque aquilo, quando a gente abre o coração, a mente, para aprender realmente da palavra de Deus, ela fica gravada no nosso coração para sempre. A gente nunca mais esquece. Eu falo isso por experiência própria, amém? Pois vamos orar para a gente estar iniciando. Amado Deus, Pai Santo, Pai amado, Deus eterno, Pai, graças te rendemos, Senhor. Queremos, Pai, em nome de Jesus, neste momento, estar te agradecendo, Senhor. Obrigada, Deus, por mais um dia em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom o tempo todo. O tempo todo Tu és bom, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu entra com Tuas providências, Pai, em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não deixa, Senhor, que nós venhamos, Pai, mendigar o pão, Senhor. Porque o Senhor nos cobre, Deus, com Teu manto da invisibilidade. O Senhor nos coloca debaixo das Tuas asas, Senhor. Nos guardando e nos livrando, Senhor, de todo o mal, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem restaurado e renovado as nossas forças, Senhor. Pai, porque nós sabemos que no mundo nós teremos aflições. Nós sabemos, Senhor, que cada dia, Senhor, que amanhece, cada despertar em nossas vidas, Deus, nós sabemos, Deus, que nós iremos enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades, Pai. Nós sabemos disso, Pai, mas o que nos anima, Deus, Pai, o que nos renova a nossa esperança, anima a nossa fé, Deus, é por sabermos, Senhor, é por estarmos cientes, Deus, que Tu estás conosco, que Tu estás andando do nosso lado, Senhor Deus, que Tu nos ampara nos Teus braços amorosos, que o Senhor traz providência, que o Senhor abre portas, que o Senhor cura enfermidades, Pai. Oh Deus, graças te damos, Senhor, pela Tua benignidade, Senhor, pela Tua maravilhosa bondade para conosco, pela Tua misericórdia, Deus. Pai, porque nós não somos dignos, Senhor, nós não somos dignos. A Tua palavra diz, Pai, que nós, sem a Tua presença, nós somos pobres, nus, cegos e miseráveis. Mas a Tua misericórdia, Deus, tem nos alcançado, Senhor. A Tua misericórdia, Pai, tem nos alcançado todos os dias de nossas vidas, Senhor. Pai, e quer o que passamos, quer que seja, Deus, as dificuldades, as perdas, Pai. Sabe, Senhor, as tristezas, as desilusões. Mas quando chega no final do dia, Senhor, nós temos a sabedoria, Senhor. Nós temos a fidelidade, Deus, de elevar nossos olhos para o alto, para o Teu altar, Senhor, e dizermos muito obrigada, Deus, porque até aqui Tu me ajudou. Pai, porque muitas das vezes, Senhor, nós não temos esse reconhecimento. Muitas das vezes, Senhor, aquilo que passamos durante o dia, as tribulações, Pai, e falhos que somos, fracos que somos, não sabemos, Deus, reconhecer que escapamos com vida, que estamos vivos. Porque quantas pessoas nesse dia não tiveram suas vidas ceifadas? E nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, mesmo cansados, sabe, Deus, abatidos. Mas nós Te louvamos porque nós sabemos que sem a Tua presença, que se nós não formos buscar nossas forças diante de Ti, Pai, aí nós estaremos mortos, não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, Senhor Deus. Pai, que Tu venha nos ensinar, Senhor, a Te amar, a Te obedecer todo instante de nossas vidas, Senhor. Pai, que nós venhamos, Senhor, ter essa chama que queima em nosso coração, Senhor. Pai, que nós venhamos ter sabedoria, Deus, e entendermos, Senhor, que não importa, que independente daquilo que foi possível e do que não foi possível nesse dia, Deus, mas nós temos que render graças e louvores de adoração a Ti, ó Deus. Oh Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina, Deus, a Te amar. Nos ensina, Senhor, a Te obedecer, a sermos fiéis.
Tira, Deus, toda ingratidão de nossas vidas. Tira, Pai, toda cegueira espiritual. Oh, maravilhoso Deus. Porque muitas das vezes nós lutamos por coisas naturais e esquecemos, Senhor, que o nosso objetivo principal, que a nossa meta, Senhor, é estarmos e sermos merecedores da Tua presença em nossas vidas, Senhor Deus. Oh, Pai, queremos também nessa oportunidade, Senhor, te clamar e pedir o Teu abraço de perdão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas, Senhor. Como nós já clamamos aqui, Senhor, que Tu venha com Tua misericórdia, Deus, nos ajudar, nos restaurar, nos renovar a cada instante, Senhor. Que nessa transição da noite para o novo dia, Senhor, enquanto estamos dormindo, que Tu venha velar os nossos sonos, que Tu venha, Senhor, renovar as nossas forças, aumentando a nossa esperança, a nossa fé, Senhor, que amanhã será um novo dia. Que aquilo que nos abateu no dia de hoje, que aquilo que nos entristeceu e nos deu um momento, mesmo que efêmero, de desesperança, Deus, que Tu venha, Senhor, usar da Tua misericórdia e nos falar, e nos dizer, e nos mostrar que Tu és o nosso Senhor, que Tu és a nossa força e a nossa fortaleza, que não importa os momentos difíceis, as tribulações, mas o Senhor está sempre conosco. Que nós venhamos, Senhor, ser pessoas mais amorosas contigo, Deus. Que nós venhamos ser mordomos fiéis daquilo que Tu tem nos dado, daquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos. Que nós venhamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, Te ouvir, Te seguir, Te obedecer, Deus. Porque o que adianta, Senhor, ganharmos o mundo, mas se nós perdermos a nossa salvação, Senhor, não tem sentido, Deus. Oh, Jesus Santo, que nós venhamos colocar o Senhor como a primícias em nossas vidas. Que nós venhamos entender que enquanto nós não colocarmos o Senhor acima de tudo e de todos, nós seremos incompletos. Nós sentiremos sempre falta de algo, Senhor. Mas que nós venhamos ser verdadeiros adoradores. Mas que nós venhamos sermos, Senhor, como as virgens, as 5 virgens prudentes. Que nós venhamos estar sempre preparados, Senhor. Que nós venhamos sempre estar, Senhor, alimentando a chama do fogo do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, estar buscando a Tua presença, Deus, para que possamos continuar firmes nos Teus santos caminhos, Deus. Independente dos leões, independente das covas, independente dos mares, das muralhas, dos gigantes, Pai. Independente de qualquer tribulação que se forme em nossas frentes, em nosso caminho, Deus. Mas que nós venhamos ter a certeza, Senhor, que Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus do impossível. Que nós venhamos Te clamar, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu inclina os Teus ouvidos e ouve o clamor do justo. Que os Teus anjos recolhem, Senhor, as lágrimas do justo no momento de oração, Senhor. Que nem as nossas lágrimas serão, Senhor, perdidas no solo. Ao contrário, Senhor, elas serão juntadas, coletadas em cântaros pelos anjos. Deus, e que nós venhamos ter essa certeza, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, ter essa convicção, Senhor, que independente de qual seja a nossa situação, Senhor, independente do como o mundo se pinta à nossa frente, Deus, como as coisas se desenham às nossas frentes, mas nós tenhamos o nosso coração convicto, Senhor, que nós temos um Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que não nos deixa mendigar o pão, que não nos deixa, Senhor, sermos envergonhados,
porque, Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Senhor, em nome de Jesus eu peço, Senhor, por esta noite. Deus, acampa Teus anjos e querubim na entrada e na saída desta casa, desta igreja que é Tua, Senhor. Pai, abençoa cada membro, cada irmão que se encontra aqui. Aquele que ainda não chegou, que Tu venha guardando e livrando de todo mal. Aquele que não pode estar aqui hoje, que Tua misericórdia e Tua bênção também alcança, Deus. Pai, usa, Senhor, nós apresentamos a vida do nosso pastor, da nossa pastora, Senhor. Pai, que o nosso pastor hoje venha a ser também boca do Teu Espírito Santo amado. Eleva os nossos corações, os nossos pensamentos a Ti, Jesus. Torne nossas mentes cativas a Ti, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, entender tudo aquilo que for falado aqui hoje, Deus. Que Tu venha, Senhor, trazer entendimento, revelação dos céus para a Tua igreja, Senhor. Pai, nós por fé Te pedimos e já Te agradecemos por esse culto e colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que for ministrado aqui, todo louvor, todo hino, Senhor, toda palavra aqui, que o Senhor venha receber no Teu altar, no Teu trono de glória, como aroma suave, Senhor. Oh, aleluias, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor. E por fé Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Amém. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Aqui eu queria estar chamando a diaconisa Ivone para ela estar louvando 2 hinos da harpa. Eu empresto. Eu já sei o que é isso. Já passei por isso. Amém? Glória a Deus. Vamos estar aqui louvando ao Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o número 3. Glória a Jesus. Amém? Plena paz em santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois eu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoamos aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céus e terra hão de ser a mesma grei,
entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei. Entoamos aleluias ao meu Rei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar 24, mas vocês me ajudem. Glória a Deus, que isso aqui, ele é... Glória a Deus, ele é uma benção. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou. Pois de repente lá do céu um vento assoprou. E veio a casa toda, encheu os corações com muito poder, 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 poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teu servo batizar. Em cada vão repousa a preciosa luz. O precepto veio ficar com os servos de Jesus. Foi o fogo santo do Senhor que nos encheu com seu vigor. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teu servo batizar. E começaram a falar, repleto de poder. Em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e seu poder consolador. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teu servo batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que prometida ao que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama teu servo batizar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, amém? Agora nós vamos para a palavra de saudação. Eu gostaria de chamar a irmã Natália. Ô, Stephanie, ô, Jesus. É porque eu estava lembrando da minha prima lá em Manaus, que é a Natália. Stephanie, ô amada, desculpa. Aí por isso que ela ficou me olhando assim. Tipo assim, não sou eu. Hã? É. Desculpa, irmã Stephanie, é verdade. A irmã Stephanie do irmão Patrick, né? Olha, acertei.
coração, Deus tocou no meu coração para a irmã Natália, que não é Natália, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só da mãe da igreja com santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Peço perdão desde já para a igreja, né? Porque, para falar a verdade, eu já estava com esse versículo no meu coração, mas, irmão, incrível que pareça, eu nunca gravo ele, né? Mas esse aqui também complementa o que eu ia falar, né? Que está em Salmos, capítulo 40, versículo 1. Aleluia, Jesus. Amém? Que tem por título Canção de Louvor. Aleluia, versículo 1. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Amém? É só esse primeiro versículo mesmo. O que eu consigo interpretar desse versículo, né? É um versículo assim bem óbvio, né? Pra gente esperar no Senhor. A gente pode estar passando pelo que estiver passando, não importa a situação, né? Não importa o momento. Às vezes a gente passa por coisas assim que a gente confia desconfiando, né? A gente está nessa, Senhor, será que vai dar certo? Meu Deus, eu entreguei na tua mão, mas será? Será que é para me fazer isso? Será que é para me fazer aquilo? E muitas das vezes esse será deixa a desejar, né? Há um tempinho atrás eu dei um testemunho aqui de uma certa luta que eu estava passando em relação a conseguir uma coisa que eu almejava muito, que era abrir a minha loja, né? Alguns irmãos aqui sabem. E aí, irmão, lutando, relutando, lutando de novo, relutando, caindo, levantando, né? Mas todo tempo eu confiava e desconfiava. Meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, tudo está cooperando para dar errado. Será que é para me abrir mesmo esse negócio? Né? Então, assim, essa foi uma das palavras que Deus bradou no meu coração, que era para mim confiar na ajuda do Senhor, confiar que Ele tinha todo o poder para me ajudar, né? E tudo bem, já vai fazer quase um ano, né, mãe, que a gente está lá. E, irmão, meu Deus, tem acontecido tanta coisa, gente, tanta coisa assim que não dá para detalhar, né? Mas eu sei que o Senhor tem falado comigo para me esperar com paciência. Esperar. Então, irmãos, por mais que eu esteja passando por esse momento, mas eu também desejo isso para vocês esperar com paciência, né? Eu estou esperando, tá doendo? Tá doendo. Mas a gente tem que esperar que, né, o deserto ele não é para sempre, né? Uma hora ele tem um fim. Então, eu creio que, assim como eu estou aguardando a minha vitória, eu creio que os irmãos também vão ter a vitória de vocês. Então, é esperar com paciência, né? Porque às vezes a paciência lá dá uma atrapalhada no processo, né? Às vezes Deus promete uma coisa para você, aí você acha que já é amanhã, é hoje, que ainda vai se cumprir, quando na verdade pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? Então, esperar com paciência não é fácil, mas o Senhor fala, né? Esperar com paciência. Então, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos essa noite. Glória a Deus. Olha como Deus ele age quando ele tem algo para falar para a gente, né? Essa palavra foi muito boa, irmã Stephanie, porque realmente é a resposta de Deus para aquilo que a gente fica, né? Senhor, e aquele negócio? Ai, meu Deus, e aquilo? Hoje mesmo eu tive 2 ansiedades, né? Porque 2 expectativas em 2 projetos, 2 respostas. E aí eu fiquei, não, pera, então essa palavra, realmente, Jesus tenha paciência, criaturinha. Mas assim, eu posso
compartilhar aqui o que a irmã queria. Ela queria a palavra que falava em confiança. Eu só me lembrei desse capítulo 40, do verso 1. Mas lá no verso 4, eu acredito que fecha com chave de ouro para aquilo que ela queria, né? Do mesmo capítulo. Me permita, tá, irmã Stephanie? Ler aquilo que a senhora queria também. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Ou seja, esperar com paciência, porque nós temos essa confiança no Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma palavra muito edificante, irmã. Agora, dando continuidade, nós vamos aqui chamar aqui a irmã Ana para o louvor. Bora, que eu sei que Naeli puxou para alguém. Foi para a senhora. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Bora, igreja. Nós estamos assim, meio, né? Só tem mulher. E mulher, criaturinha barulhenta, amém? Vamos agora dar oportunidade para a irmã Ana. E nesse momento nós vamos estar recolhendo nossos dízimos e oferta na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus, louvado seja o nosso Deus para todos sempre, amém. Saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, Jesus. Alô, Jesus. Procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor, se chamar a petição não resolvida, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o seu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Se ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo que falou que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Aleluia, Jesus. Pois ele tem poder, ele te faz vencer. O teu nome
Cristo. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo que falou que Ele é a vida e a ressurreição, quando Ele disse Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Jesus, Ele ainda tem a solução. Jesus, Ele ainda tem a solução. Glória a Deus. Amém, irmã. Graças a Deus que nós temos um Deus que é sempre a nossa saída e a nossa solução. Amém. E para que a gente venha contemplar, testemunhar isso, né, que Jesus sempre é a nossa solução, eu quero convidar aqui a diaconisa Ivone, né, para estar compartilhando aqui um testemunho maravilhoso, né, irmã? Hashtag compartilhe. Bom, quem estava aqui domingo... irmãos, eu aprendi algo com Deus extraordinário, sabe? E eu, quando eu vim para cá, né, para a casa que eu moro, eu achava que para mim ali tinha acabado tudo. E eu reclamava. Quando foi um dia, o Senhor disse para mim que Ele não tinha me trazido para cá para morrer. Aí nós estávamos desempregados e tal, arrumei um emprego, aí aconteceu o reboliço, eu saí do emprego, meu marido se empregou. Só que essa empresa que meu marido se empregou está uma bênção, né? Com um problema aí com a prefeitura, e eles estão resolvendo. E nós estamos com 2 meses sem receber salário e sem receber ticket de alimentação. Ou seja, eu estou vivendo pela fé. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, irmãos. Eu sei que Ele via. Quando eu vejo aquela palavra, aleluia, que o Senhor dá ordem àquele povo para passar no deserto, quando o Senhor ordenou que Josué passasse a pé enxuto com aquele povo, né? Abriu o mar para que aquele povo passasse a pé enxuto, enviou maná. Eu criei para a minha vida que um dia eu iria viver aquilo. E chegou o tempo, o Senhor disse para mim, eu tive uma experiência com Deus assim tremenda. Ele disse, filha, quando eu quero fechar, eu fecho, e quando eu quero abrir, eu abro. E eu perguntei para ele, Senhor, mas por que o Senhor fechou essa porta? Porque eu quero tratar com a tua casa. Irmãos, e é muito forte quando nós somos, Deus fala com a gente e a gente tem que dar ouvido. Quando o Senhor Ele quer tratar conosco, Ele queria tratar com aquele povo, então Ele botou aquele povo 40 anos no deserto, não foi à toa. Mas Ele não deixou nenhum deles passar fome. E eu sei que Deus está tratando com a minha casa. Eu sei, eu entendo, e jamais, como eu disse, Senhor, eu não vou murmurar. Porque o Senhor não me trouxe aqui para morrer. E a sua palavra diz que os seus filhos, os seus descendentes não passarão fome. Amém? E ontem, domingo, o Senhor usou o pastor aqui tremendamente. E eu peguei para a minha vida. Ele disse que ia enviar Pix, eu só não pôde trazer para ele, porque eu corri para o Mateus. E ele falou ali, aí ele brincando, mas irmãos, ele estava brincando, mas ele estava cheio de Deus.
e ele estava direcionado pelo Espírito Santo. E quando sai algo daqui do altar, irmãos, não vamos desperdiçar, não. Nós temos que pegar, não só, não pegue, leve para você, eu creio, eu crio. Irmã, esse capítulo, esse versículo aqui que você leu, esse versículo aqui me acompanha. E quando você falou, Salmo 40, eu disse, meu Deus, você está entendendo, irmão? Então, o que você ouvir daqui, que sai daqui, ele não sai assim, aleatório, não. Ele sai, gente, é da boca do Senhor. E hoje, eu olhei para o meu congelador, ontem eu tirei, não, anteontem, Senhor, eu tirei a última carne. Quando foi ontem, meu marido saiu raspando assim uns 15 reais que ele tinha, nós compramos uma cartela de ovo, não tenho vergonha de falar, amo ovo com feijão. Cozinhei um feijão e disse para o meu esposo, nós vamos se preparar para passar essa semana comendo ovo, feijão e arroz. Porque, meus irmãos, é uma cartela de ovo, dá uma semana. Eu como muito ovo, porque eu amo ovo, né? Aí meu filho foi e disse assim, eu criei meus filhos a não reclamar do que eles têm. Aí meu marido disse assim, eita, eu disse, nós estamos na prova, nós estamos bem, porque quem está na prova não tem nem esse ovinho para comer. Quando foi ontem de madrugada, eu fui fazer o meu devocional com o Senhor e me ajoelhei lá na minha sala, né, meu cantinho. E eu tive uma experiência tremenda, irmãos, tremenda com o Senhor. Sabe assim, tremendo, o Senhor falar contigo, assim, eu me estremeci, só me debulhava em lágrimas. E o Senhor disse para mim, só confia. E eu confiei. Quando foi hoje, chegou um pix para mim. Quando meu filho disse, mamãe, chegou uma mensagem aqui, que chegou um pix para a senhora de R$100. É pouco, né, irmãos? Para muitos é pouco, né? Mas para mim chegou na data certinha. Fui, peguei, eu digo, meu Deus, da onde que foi este dinheiro? Não, meu filho, esse dinheiro aqui é antigo, essa mensagem, mamãe, acabou de chegar. Meus irmãos, de imediato eu disse, Jesus, ainda que eu não mereça, porque nós não merecemos, irmãos. Mas ainda eu peguei e disse, Senhor, ainda que eu não mereça, o Senhor nunca nos abandona. Irmãos, eu fui para o Mateus, cheguei agora com um monte de sacola. Gente, isso é motivo para glorificar Deus, é para chorar, para se rasgar. É pouco, enquanto... só R$100, mas para mim foi muito. Graças a Deus, meu congelador está cheio de carne. E ele ainda faz um milagre no Mateus, né, irmãos? Irmãos, e é isso. É esse testemunho que eu quero dar para vocês. Às vezes você chegou aqui desesperançoso. Irmã Ivone, é pouca coisa, mas para mim não é. E assim para qualquer um de nós aqui, talvez você esteja passando pela situação que eu esteja. Né? Mas eu estou tão feliz. E mais uma vez, Senhor, eu continuo andando para a sua casa. Eu quero subir para vir queimar lenha, pastor, para que nada venha abalar minha fé em Deus, tendo ou não tendo. Amém, meus irmãos? Essa é o testemunho. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. E antes de chamar aqui o pastor para a gente iniciar, é a questão do testemunho, que eu penso assim, irmã Ivone, que muitas vezes as pessoas acham que para Deus realmente operar o milagre é algo grandioso, né? É aquele carro caro, é aquela casa. Não, são nas pequenas coisas que só você e Deus sabem o que você está passando e que ninguém vai dar a mínima importância. Para mim, esses são os maiores milagres que Deus pode operar na vida da gente. Amém? Obrigada. Esse é o Deus maravilhoso que a gente serve. Agora vamos chamar nosso pastor, que é para o nosso estudo, que é para a gente sair daqui ainda mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente. Eu queria saudar a Madre Igreja com a parte do Senhor, amém? Só não esquece, diaconisa Ivone, que amanhã tem uma visita lá às 12 horas. Né? 12 horas, meio-dia, a gente vai estar indo lá, né? Porque ela disse que tem muita carne, né, meus irmãos? Então é sinal de que, né, vai ter uma providência, né? Vai ter uma providência. Minha filha, glória! Glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí. Livro de Jeremias, vamos começar o nosso estudo. Livro de Jeremias. Abre aí, Jeremias capítulo 1.
eu já queria até pedir para as nossas irmãs, já que nós estamos aqui, a grande maioria são mulheres, que deixasse aberto aí o livro de Jeremias, tá bom? Deixa aberto aí o livro de Jeremias. Nós vamos fazer uma leitura do capítulo 1 até o versículo de número 3. Somente os 3 primeiros versículos, ok? Os 3 primeiros versículos do livro de Jeremias. E só explicando aqui para os irmãos que estão chegando agora, né? Porque a gente está com algumas pessoas também novas que estão nos visitando aqui. Como nós começamos uma série acerca dos profetas maiores. E aí essa série, ela começou pelo livro de Isaías, né? Nós passamos, eu acredito que quase um mês, né, irmã Jussara? Só falando sobre Isaías, né? E agora nós vamos entrar para o livro de Jeremias. Gente, algo interessante. Hoje eu estava em casa e eu digo para vocês aqui, até compartilhei isso com a diaconisa Jussara, e ela também estava falando sobre isso ainda há pouco, né, minha filha? E ela estava falando o seguinte: pastor, quando a gente trabalha sobre o livro de Jeremias, ele é muito diferente do livro de Isaías, e até mesmo do livro de Ezequiel, e até mesmo do livro de Daniel. Talvez ele é um dos livros mais complexos que tem, porque nós vamos descobrir coisas aqui interessantes. Olha, só para vocês terem uma ideia, nós vamos passar 40 minutos somente em 2 capítulos do próprio livro. E olhe lá, né? 40 minutos, gente, só em 2 capítulos. Nós não vamos sair do primeiro e nem do segundo, só o primeiro e o 2, amém? Então vamos fazer a leitura aí rapidinho. Jeremias capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anotote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de quê? De Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram para o exílio. Ok? Até aí. Hoje nós vamos começar falando sobre essa questão do profeta Jeremias em si, mas nós vamos conhecer hoje de forma simples, mas de uma forma muito intensa, a vida e o ministério desse importante profeta. Amém? E aí, para a gente dar início, nós vamos começar primeiro falando acerca de Jeremias. Quem é Jeremias? De onde vem Jeremias? Qual é a nação que ele pertencia, tá bom? Então nós vamos responder isso em um simples estudo. Primeiro, nós precisamos entender que essa mesma palavra, ou essa expressão, Jeremias, ele tem algum significado. Vocês vão ver como é que é interessante. Só esse nome Jeremias, ele significa, olha isso aqui: Iavé estabelece, Iavé exalta, Iavé ajuda e Iavé derruba. Aí vocês olham para cá e me perguntam: pastor, o que significa Iavé? Deus. Porque todas essas expressões, elas estão no hebraico. Então quando tu vê a palavra Deus em hebraico, é Iavé. Agora veja, nós observamos que o profeta Jeremias, ele tem uma forma particular, porque quando a gente vê no primeiro versículo, que a gente leu do capítulo 1, nós observamos que ele tem uma geração. E nós observamos que ele tem um ministério. Você observa que o pai do profeta, tá certo? Ele vem de uma geração de sacerdote. Então vamos ver, a primeira coisa que a gente precisa entender: já não é estranho uma pessoa que vem de uma geração de profetas não ouvir a voz de Deus. Então, era meio que costumeiro os sacerdotes da época ouvirem a voz de Deus. Então, para Jeremias não era esquisito ouvir a voz de Deus. Ele já vem de uma geração que é de sacerdote, e a geração de sacerdote, ela era uma geração tão particular que os sacerdotes, eles cuidavam do templo do Senhor. Então, todavia, Jeremias foi crescendo, vendo a ação de Deus diante da sua casa.
O que a Bíblia vai dizer? Olha que interessante. A Bíblia diz assim, que os pais de Jeremias, eles eram sacerdotes, logo eles tinham uma terra natal, que era a terra por onde ele foi gerado. Que nome aparece aí, irmã Jussara? Isso, Anatote. Grave isso aqui, Anatote. Agora veja, no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 2, eu quero que alguém lê para mim aí. Vai lá para o livro de 1 Reis. No capítulo 2, aparece um episódio que essa cidade, tá certo? Aconteceu um episódio dentro dessa cidade. Vamos ver aí. 1 Reis, capítulo de número 2. Não se preocupa que é Bíblia, irmão. Nós vamos estudar a Bíblia, é culto de ensinamento. Ok? 1 Reis. Se tiver alguém com dificuldade, tá certo? Se aproxime dele. Capítulo 2 de 1 Reis, versículo 26 e 27. Alguém lê para mim aí. Vai, diaconisa, lê, já que a senhora está aqui perto de mim. Isso. Lançou, 27. pois, Salomão para Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, ele tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Pronto, olha aí, você observa. A cidade que Jeremias é gerado é uma cidade de refúgio, é uma cidade de exílio. Porque, segundo o que a Bíblia diz que Abiatar, que era naquela época sacerdote, ele foi mandado, exilado por Salomão, justamente para essa cidade. Só que essa cidade, Anatote, é uma cidade que fica nas províncias de Jerusalém, então não é distante de Jerusalém. Agora veja, quando nós observamos a vida de Jeremias, nós começamos a perceber que a responsabilidade de Deus em relação a Jeremias ia muito mais do que apenas um ministério. Jeremias era ciente que quando Deus chamara ele, a responsabilidade lhe pesava. Detalhe, olha isso aqui, irmã Sara, como é interessante. Jeremias sabia que Deus falava por intermédio dos seus profetas. Ele era alguém que sabia que Deus usava os profetas para falar, e era por intermédio dele que o povo era guiado. Porém, foge da realidade duas coisas importantes para a gente rever. Primeiro, uma coisa é Deus usar alguém para uma nação. Outra coisa é Deus nos vocacionar para ser a boca dele para essa nação. Você entendeu? Uma coisa é Deus usar alguém e a gente dizer assim, como essa pessoa é usada, como Deus usa essa pessoa. Outra coisa é Deus requerer de você que você se torne um profeta para uma nação. Totalmente diferente. Agora, é interessante que quando a gente vê o chamado do profeta Jeremias, por isso que eu deixei vocês para lerem até o versículo 3. Nós vamos ler agora o versículo 4. Vamos devagar para a gente compreender. Vamos ler o versículo 4. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Para aí, vem para cá, olha para isso aqui. Deus utiliza de muitas formas para realizar um plano na vida de homens, principalmente quando se trata de profetas. Porém, Deus fala de várias formas com os profetas. Entre eles, a gente pode classificar. Deus pode usar visões, Deus pode usar sonhos, Deus pode usar vozes audíveis, Deus pode usar impressões visuais, ou até mesmo sensações profundas de uma situação. Pastor, se hoje eu não tenho Deus falando de forma muito direta, como falara com Jeremias, como falara com os outros profetas do Antigo Testamento,
Então, como é que Deus pode me direcionar, me vocacionar, me separar para a chamada ministerial, principalmente a chamada profética? Aí ele pode usar de forma direta ou pode usar de forma indireta. A forma direta, ele chega para você e ele começa a falar contigo. Gente, é algo estarrecedor você ouvir Deus falar. E eu lhe digo isso aqui com experiência própria. Ninguém que ouve a voz de Deus consegue ser o mesmo. Ninguém. Porque uma coisa é ter, irmã Cássia, a sensação de Deus usar um profeta para falar assim: minha serva, assim é que eu quero, olha minha filha, Deus manda te dizer isso. Outra coisa é Deus falar com você, utilizando da própria voz dele. É algo que é espiritual, é algo que é uma experiência estarrecedora para nós. Nem todo mundo comporta ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que têm todo tipo de reação ao ouvir a voz de Deus. Agora veja, como é que Deus vai falar com Jeremias? Deus poderia utilizar de 2 profetas que eram antecessores ao profeta Jeremias, segundo a cronologia, que era Oséias e Miqueias. Deus poderia pegar Oséias e falar com Jeremias: assim diz o Senhor. Mas Deus não faz. Deus olha para Jeremias e diz assim, ele responde, ele menciona isso nessa expressão, ele diz: a palavra do Senhor veio a mim. Olha o impacto disso daqui. Essa expressão, e veio a mim a palavra do Senhor, em outro contexto, a palavra do Senhor veio a mim. Essa expressão é muito mais profunda do que uma fala. Ela representava o peso da função. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? O que eu tenho contigo é tão pesado, que se eu mandar alguém para falar acerca do que eu tenho com você, você vai duvidar. Tem coisa que Deus não vai usar ninguém para falar com você. É tão pesado o teu ministério, é tão pesado a tua função, que Deus chega para você, te chama e conversa contigo. Eu me recordo que quando Deus vai chamar a Samuel, louvado seja Deus, sacerdote, Deus não utiliza de Eli para falar com Samuel. Deus vai falar com Samuel, porque era pesado a função, era pesado o ministério. Olha para cá, minha gente, oh glória, aleluia. Essa expressão era pesada, porque dentro desse peso, aquele indivíduo que ouvir a voz de Deus, ele iria realizar e desempenhar uma grande tarefa, de grande e era perigosa. Deus estava dando uma prova refutável, que ele ordenou, ele mandou, e ele responsabilizava-se com o chamado do mesmo. Eu vou falar isso aqui, gente, eu vou falar, por isso que eu estou bem devagar, que é para todo mundo entender. Quando Deus chega para nós, que Ele dá uma ordem para nós, que essa ordem for perigosa, a primeira reação nossa é dizer o quê? Eu não quero. Por quê? Porque quando Deus fala, gente, vai ser profundo isso aqui, esse ensino hoje. Mas quando Deus fala acerca de algo que é pesado, a primeira reação nossa não é olhar para Deus que está nos mandando, é de olhar para as nossas incapacidades. Aí a gente fica, logo eu, que não sei nem falar, não sei me comportar, não sei, Senhor, não sei nem me expressar, eu gaguejo é tudo, quando eu estou nervoso, aí é que é pior ainda. Só que o que Deus estava dizendo para Jeremias? Somente no versículo 5, que é um versículo adiante do 4, ele dá 3 conotações importantes. 3 conotações. Eu queria que você pegasse a tua caneta e grifassem aí as expressões. Eu escolhi, eu separei e eu o designei. 3 expressões, está tudo aí no versículo 5, está só no versículo 5. Está aí essa expressão.
escolhi, separei e designei. Encontraram? Pronto. Agora olha para cá. 3 conotações em um simples versículo. O que Deus estava dizendo? Quando Deus disse assim, Jeremias, eu escolhi, Deus estava deixando claro a sua intenção. Não é qualquer um, não é outro, é você. A expressão eu separei, estava dizendo assim, irmã Jussara, o teu compromisso é se manter fiel diante de qualquer situação. Eu vou provar isso aqui para vocês no cotidiano do que a gente vive. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não sabemos mais quem é profeta, porque todo mundo diz que Deus usa. Aí a gente vê aquele crente todo esculhambado, uma pessoa que nunca teve uma vida regrada de oração, uma vida conjunta com a Bíblia, aí ele se cadoniza na igreja, diz assim, eu sou profeta. Deus não usa qualquer tipo de imundícia. Deus não usa qualquer tipo de pessoa. Aprende algo importante para você nunca mais esquecer. O fato de Deus usar alguém não representa dizer que Deus tem intimidade com aquela pessoa. Deus usou a jumenta para Balaão, mas aquela jumenta não era profeta. Por quê? Eu quero parar aqui, eu quero falar algo que Deus começou também a tratar comigo dentro desta palavra. Nós estamos vivendo uma época, estamos vivendo um período onde as pessoas têm um título e elas começam a sair da igreja, que elas se congregam e começam a ser convidadas como profeta, ou para ministrar, ou para louvar. Aí a pessoa chega lá e diz assim, chama fulano que fulano é profeta. Chama ciclano que ciclano é mulher de Deus e homem de Deus. Não é assim que estão as coisas? Ninguém mais quer prestar atenção como é que está a vida daquela pessoa, para aquela pessoa ser um profeta de Deus. Ninguém mais está preocupado se aquela pessoa tem uma congregação e tem um pastor que pastoreia. Eu estou dizendo isso aqui porque é um dos maiores perigos que os pastores estão vivendo. Colocar qualquer tipo de pessoa no altar. Nós temos que ter referência. Quando eu ligo para alguém que eu vou convidar essa pessoa para ministrar a palavra nesse altar, eu tenho um cuidado tão grande que eu pergunto qual é a sua igreja, como é o nome do seu pastor, se está tudo certinho. Porque hoje nós achamos que profeta de Deus é simplesmente aquele que é usado. Quem está entendendo isso aqui? Preste atenção. Jeremias ficou com medo. Eu vejo hoje profeta. O irmão chama ele de profeta, como é que ele fica? Olha, é isso aí, meu irmão. Profeta de Deus aqui. Jeremias foi se esconder. Eu que quero essa responsabilidade, esse peso. Aí Deus responde para ele de 3 formas. Eu escolhi, deixando a sua intenção. Eu separei, falando acerca da sua santidade por parte do profeta, e eu o designei, afirmando Deus que não havia erro no alvo. É você. Quando Deus te escolhe, Deus não erra o alvo, é com você mesmo. Se Ele falou com você, é com você mesmo. Ele não vai falar mais com ninguém, Ele não vai mais preparar ninguém, porque Ele já sabe que o alvo é você. Amém? Só neste versículo, essas 3 conotações. Agora veja a reação de Jeremias. Olha o que Jeremias responde no versículo 6. Vamos lá ler? Vamos? Vai lá. Ele diz o quê? Preste atenção. Essa expressão, criança, olha para cá. A reação de Jeremias, ela é inesperada. Porém, não podemos julgar essa reação levando em conta esses detalhes. Primeiro, é impossível ouvir a voz de Deus e ser o mesmo homem. Segundo, Jeremias era ciente, porque ele
via isso acontecer dentro da sua casa. Agora veja, ele já podia imaginar que não se tratava mais acerca da sua vontade, mas da vontade de Deus. Ele estava ciente que o seu papel era árduo e perigoso, pelo simples fato da expressão que Deus usa para chamá-lo. Todas as vezes que Deus ordenava alguém acerca de um chamado, Deus utilizava-as de forma intensa para aquele indivíduo saber que ele foi chamado. Eu chamei, eu designei, eu separei. Essa era a expressão de Deus. Agora veja como é que ele responde o profeta. A forma como ele responde quando ele diz: eu não sei falar porque ainda sou jovem. Ele tem 3 razões para isso aqui. Primeiro, a expressão jovem em hebraico é nar, com R final. Essa expressão nar significa, olha para cá, dificuldades. Agora veja, é importante que essa mesma expressão jovem signifique menino, garoto, rapaz e moço. Só que você vai descobrir uma coisa comigo aqui. Jeremias já tinha passado dos 20 anos. Segundo a teologia bíblica, se diz que Jeremias estava com 45 anos quando Deus resolve chamar ele. Não, ele tinha 45. 45. Agora veja, por quê? Eu vou lhe responder isso aqui. Porque quando Deus utilizava na Bíblia a expressão moço, não era para criança. Tá certo? Moço era alguém maduro. O que faz Jeremias responder de forma negativa à chamada de Deus não foi a sua idade, foi o peso do ministério, a responsabilidade. Quando Jeremias responde dizendo: eu sou jovem, não sei falar, ele está dizendo: eu não estou com medo de apostar no que o Senhor está dizendo, eu estou com medo da reação para onde o Senhor vai me levar. Porque ele era ciente que Deus dominava a mente, e segundo, olha isso aqui, segundo alguns fatos históricos da época, se diz que em Israel, um homem já se tornava homem a partir dos 20 anos. 20 anos ele já era um homem, já não era mais criança. Jeremias não está dizendo: Senhor, eu não quero porque eu sou criança. Jeremias está dizendo: eu não quero estar aqui porque eu sei da responsabilidade. A mesma forma é como nós respondemos, minha irmã. Senhor, eu não passo de criança, mas tu já é uma irmã de 40. Tu já é uma mulher de 50 e ainda diz para Deus que não sabe falar. Olha para essa irmã que está do seu lado abençoada e diga para ela: pouco importa para as tuas dificuldades. Se Deus ordenou, se Deus designou e se Deus separou, Ele se responsabiliza. Acabou. Não, meu pastor, é porque é o seguinte, eu não vou aceitar não, porque eu não sei nem o que fazer. Não, meu pastor, é porque eu não quero não, porque eu sei que o negócio é árduo. Querido, independente se você aceitar a chamada de Deus, só você já ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador já é um duro e árduo compromisso. Você enfrenta o pecado todo dia nas tuas portas e você dizendo, dando tapa na cara dele: eu não quero, eu quero viver uma vida de santidade com Jesus. Amém? Mas vamos para cá, abra a sua Bíblia aí, vamos lá. Êxodo capítulo 2, versículo 6. Vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 2, versículo 6. Êxodo capítulo 2, versículo 6. Diz o que no versículo 6? Ao abri-lo,
viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino. Tá bom? Que no texto original significa o quê? Nar. Este menino, essa expressão aqui é dotada a uma criança imatura, a uma criança inconsciente. Agora vamos ler um outro texto que é para você ver. 1 Samuel 30. Eu vou esperar todos encontrarem, não se preocupe. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 30, versículo 17. O que diz a Bíblia? Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram camelo e fugiram. Jovem. Vamos ver uma outra expressão? 2 Reis 5:20. Está um pouquinho na frente. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Eu estou provando na Bíblia que existem essas expressões. 5:20. O que diz a Bíblia? Capítulo 5, versículo 20. De 2 Reis. Diz o quê? Geazim, servo de Eliseu, o homem de Deus pensou: meu senhor, foi bom demais para Naamã aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Vamos continuar, vamos? Então Geazim correu para alcançar e, vendo que se aproximou, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: estás tudo bem? Irmã Jussara, lê o versículo 26. Pronto. Todas as expressões que aparecem como homem no texto de algumas Bíblias está dizendo moço. Oi. Certo. Pronto. Tá bom? Moço. Agora veja, moço é uma criança? Não. Moço é o quê? Um homem. Você entendeu? Agora veja aqui, rapidamente, ó. Essa expressão não foi usada somente por Jeremias, segundo a Bíblia, nós já provamos isso. Essa expressão não pode ser levada como menino, mas como cedo demais. Senhor, eu não estou compreendendo. Era isso que ele estava dizendo. Pelo fato que o profeta estava mais ou menos entre 20 e 30, e para alguns se afirma que ele estava com 45 anos. É muito provável que a inexperiência do profeta pode ter levado a ele responder desta forma: eu pertenço a uma classe sacerdotal, mas eu não sei o que é ser um profeta. Amém, gente? Eu vou dizer algo aqui para vocês. Às vezes Deus chama a gente, nós, e a nossa incapacidade, ela aparece sempre na frente de Deus. E a gente fica dizendo o quê? Deus não tem como, né? O Senhor não tem como. Senhor, olha como é que eu sou, Senhor. Olha como é que eu estou. Será que o Senhor está vendo alguma coisa boa em mim, Senhor? Eu não estou me... Aprenda uma coisa. Deus nunca vai te enxergar da forma que você se vê. Às vezes tu te olha e Deus te enxerga. Eu ouvi a missionária Riane falando uma coisa que ficou aqui gravada. Ela disse: ver é uma coisa, enxergar é outra. Tu vê a situação, é daqui para lá. Agora tu enxergar é você estar perto da situação. Aí você começa a perceber. Às vezes você diz assim: meu Deus do céu, mas se eu falei isso aqui na escola bíblica dominical, para os jovens. Eu falei, às vezes, nós estamos na igreja e a gente diz assim: se eu fosse o pastor, eu tomaria essa decisão. Se eu fosse o pastor, eu fazia assim. Porém, você não é. Por isso que você não toma. E às vezes as pessoas dizem assim: rapaz, mas o pastor é muito besta. Não. É porque Deus coloca nele um sentimento que talvez não vai colocar em todos.
Amém, gente? O nosso ministério, a nossa função corresponde ao peso daquilo que Deus escolheu para nós. Eu lhe garanto que eu não queria ser pastor. Isso eu lhe garanto. Não queria, de forma alguma. E se me perguntasse hoje de novo se eu gostaria de continuar sendo pastor, não. Que é árduo, é perigoso, é intenso demais, é um peso demais. É você estar bem sangrando, é você demonstrar para as pessoas que está tudo bem, estando tudo mal. Essa é a vida do pastor. Essa é a vida daquele que é líder. Amém? Agora veja, vai lá para o versículo 10 do capítulo 1. Ô glória. Aliás, continua aí no versículo 8. Alguém lê para mim o versículo 8 que eu quero detalhar um ponto. Não, de Jeremias, volta lá. Jeremias capítulo 1. Vai lá, volta aí. Lê aí o versículo 8, minha irmã. Agora presta atenção. Aqui é que Jeremias ficou na mente. Como é que Deus vai me proteger? Tá bom? Se a ordem dele é para me ser profeta. Ele não viu um perigo aqui? Olha o que Deus falou, presta atenção. Quando Deus escolhe Josué, no capítulo 1, até o versículo de número 5, é só coisa boa. Quando você percebe o versículo 7, 8 e 9 de Josué, capítulo 1, você percebe que Deus diz assim: esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu estou contigo para te guardar e para te proteger. Ninguém vai te resistir. O que Deus estava dizendo? Josué, Jeremias, eu sei qual é a reação de vocês no momento de perigo. Vocês vão tentar se esconder, vocês vão tentar se esquivar do problema, mas a minha ordem é: eu os protegerei. Talvez o que Deus está falando para muitas de vocês é isso. Eu os protegerei. E proteger é sinônimo de perigo. É sinal de perigo. Uma mãe, quando protege o seu filho, simplesmente a ação dela sempre é reivindicada por alguma outra ação lá fora. Quando ela chega, que ela diz para o seu filho: toma cuidado com aquela amizade, é porque o filho não conseguiu enxergar o que ela conseguiu enxergar na experiência. Ela sabe que tipos de pessoas assim vão levar ao fracasso do filho. Então ela começa sempre a dar umas chamadas. Amém? Agora lê o versículo 10. Eu vou ler o versículo 10 porque essa parte aqui é terrível. Olha o que Deus disse no versículo 10. Aleluia. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre reis e reinos e nações, para arrancar, para despedaçar, para arruinar, destruir, para edificar e plantar. Olha para cá. Qual era a responsabilidade do profeta? Meu Deus. O versículo 10 é possivelmente o mais profundo de todos os textos que a gente lê a partir de agora. Jeremias foi levado de forma prática a entender que não se tratava apenas de ser profeta, mas de viver como um. Tem gente que diz: eu sou, mas não vive. Ah, irmã, eu sou da oração, mas não vive na oração. Tá bom? Uma coisa é ser, outra coisa é viver. Tá bom? Tem gente que está por aí. Tem gente, meu irmão, se você imaginar o tanto de pessoas rebeldes, eu posso falar isso aqui com autoridade. Crentes rebeldes que saíram das suas igrejas, tá bom? Fazendo arraso nos seus ministérios. Aí ele chega e começa a abrir uma congregação. É a congregação dos rebeldes. É a congregação dos falsos. É a congregação daqueles que faz o que Deus... Meu irmão, a pior coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês bem, que todos os pecados são ruins. Mas se tem um pecado que Deus odeia, é o pecado da rebeldia. A rebelião é terrível. A
rebeldia. Alguém rebelde, irmão, ele artimanha algumas cenas, tá certo? Que é para ele sair como tal, como campeão, e você não percebe que a atitude dele é corromper os princípios da igreja. Paulo, quando advertiu Timóteo acerca das discussões, Paulo disse assim: não fique nas discussões, não perca tempo discutindo, porque vai ter gente que vai querer discutir, sabendo que às vezes você não tem o preparo do conhecimento. Aí ele vai dizer, preste atenção, quando o crente chegar para você e dizer assim: irmã, tu percebeu como é que está a igreja? Tu já fica de olho. Tu pode te afastar desse crente. Ele já está querendo que tu olhe para aquilo que você não deveria ter olhado. Na igreja tem todo tipo de gente. Mas tem gente que ele é assim. Não sei não. Eu estou percebendo que a igreja cada dia mais ela está desmoronando. Tu está percebendo não? Eu já percebi. Fica de olho para te ver. Ele está chamando a atenção para você deixar de olhar para o alvo. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Não olhe para a gente. Não olhe para pessoas. Não olhe para o pastor. Não olhe para quem vem. Olhe para Jesus. Se você olhar o pastor, você vai ver um homem cheio de defeito. Meu irmão, um homem zangado. Tá certo? E você vai ver tanta falha que você não tem ideia. Agora, olha Jesus em mim para você ver. Agora, tenta olhar Jesus também neste irmão para você ver. Eu vi uma pregação de um pastor que ele disse assim, olha isso aqui, gente. Tinha uma irmã que olhava tudo bom em todo mundo. Aí, quando alguém chegava e dizia assim: pastor, tome cuidado com fulano de tal. Aí ele chamava a irmã, que era coordenadora do ciclo de oração, né? Aí ele chamava a irmã. Irmã, é porque o irmão me procurou para falar sobre fulano de tal. Não, mas fulano de tal ora. Ele pode ter todos os defeitos, mas ele ora. Aí chegava alguém, fulano de tal. Não, mas fulano de tal é assim. Ou seja, às vezes nós queremos encontrar somente falha no irmão. E cadê as qualidades? Olhe para Jesus, não olhe para o homem, não olhe para o que o homem pode fazer, olha para Jesus. Amém? A responsabilidade do profeta era, a primeira expressão, olha o que o Senhor estava dizendo para ele: eu te ponho sobre as nações. Em outra expressão, como no meu texto, diz assim: veja, eu hoje dou você a autoridade sobre todas as nações. O que Deus estava afirmando? Que o profeta tinha a autoridade de comparecer e falar diante de qualquer reino. Jeremias recebeu foi a autoridade de chegar diante de reinos grandes, reinos pequenos, por intermédio da palavra de Deus. Agora detalhe, Jeremias não falava de si mesmo, porque uma coisa é ouvir a voz de Deus, outra coisa é ouvir a voz do além. Quem tem crente hoje, eu fico olhando, irmão, eu vou dizer uma coisa para você bem aqui, ele fica toda hora: Deus falou comigo. Ei, Deus acabou de falar comigo. Ei, irmão, não é assim não. Não. Amados, tem crente que na igreja, no culto, o culto está uma benção, aquela coisa, né? Aí ele fica, tá ouvindo? Jesus acabou de falar comigo, entendeu? Ele já está ministrando, já está falando, tá vendo? Queridos, preste atenção. No culto como esse aqui, Deus quer que tu pare e ouça. Pastor, eu fui para o culto da sua igreja, mas eu não gostei, a sua igreja é muito fraca. Não te preocupa, não se mede fraqueza por momento, tá certo? Tem alicerce que é por baixo e não por cima. Às vezes você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, aquela igreja ali é tão fraquinha. Não te preocupa, nós estamos colocando por baixo solo. Nós estamos colocando a estrutura por debaixo do crente, palavra. Amém? Então aprenda, no culto você tem que ficar atento. Atento para a palavra, atento para o que Deus está falando. Aí o crente quer ficar todo tempo, né, irmãos? Crentes espirituais demais, ele fica todo tempo: meu Deus, eu quero sentir a glória. Eu não estou sentindo a presença de Deus. O que está acontecendo, Senhor? Meu Deus, cadê o reteteco? Não, às vezes calmo, Deus está querendo ministrar. Deus está querendo falar. Amém? Olha isso aqui. As expressões: arrancar, derribar, edificar e plantar são palavras-chave, irmã Jussara, termos-chave, que Deus utiliza para dar duas referências. Deus estava falando para eles: eu estou
tratando e estou restaurando o meu povo. O que é arrancar? Não é tirar. O que é derribar? Hein? Jogar? Ou jogar com violência? Agora, o que é edificar? O que é plantar? Pronto, o que Deus estava dizendo para Jeremias? Eu vou fazer assim com o meu povo. Eu vou tirar eles daqui. Vai ser um choque de realidade, mas eu vou trazer de volta, de novo, este povo. 70 anos escravos. 70 anos na Babilônia. Deus estava usando Jeremias para dizer para eles, mas algo interessante. Abra aí a Bíblia, Jeremias 18, 7. No próprio livro. Deixem aberto, amados. Jeremias 18, versículo 7. Vamos ler? Lê para mim aí. 18, 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação não se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal e pensava fazer. Só o que Deus está dizendo para ajudar? Simples. Deus estava usando Jeremias e estava dizendo para eles, olha, eu não quero nem arrancar, eu não quero destruir, não quero derrubar, não é um desejo, gente, aprenda isso, não é um desejo destruir a terra e os seus habitantes, o problema é que a nossa escolha, é que o nosso comportamento faz com que vinha ou virá alguns juízes, é a nossa escolha, não é Deus. Você vê aí o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, se vocês se voltarem para mim, o que Ele está dizendo aí? Ele diz o que no versículo 8? Ele diz, se a nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ele desgraça. Deus estava dando a hipótese. Alguém lê para mim aí o capítulo 24 do livro de Jeremias, versículo 6. 24, 6. Olha o que a Bíblia diz. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. As mesmas expressões. Percebe? Capítulo 31. Ainda em Jeremias, versículo 28, o que diz a Bíblia? Assim como os vigias, aliás, assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça também, os vigiarei para edificar e plantar, declara o. Vai lá para o capítulo 42, versículo 10. Do próprio livro de Jeremias. 42, 10 diz: se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei, eu os plantarei e não arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. 45, 4. O que diz? Mas o Senhor manda-me dizer, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. Então, essas expressões, elas são positivas e expressões negativas. Elas são palavras-chave. Amém, gente? O verbo edificar, que em hebraico significa panar, tem a noção de construir, restaurar aquilo que está danificado. Todos os homens que foram usados por Deus para edificar alguma coisa, eles foram usados para voltarem, para restaurar, para reconstruir ou para construir aquilo que estava danificado. Eu posso lhe fazer uma pergunta? A gente tem muita coisa danificada em nós para a gente consertar. Não perca tempo olhando para a vida de ninguém. Deixa a vida de fulano para lá.
Deixa a vida de ciclano para lá. Tem gente que fica, né, se importando com a vida do outro. Menina, eu fui na igreja, eu vi a irmã fulano já está usando a mesma roupa faz 4 cultos. Olha, gente, tem coisa que a pessoa percebe, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, me poupe mesmo. Porque se vocês forem me olhar para o paletó que eu uso, eu estou sempre renovando, mas sempre usando os mesmos. Entendeu? Você não sabia esse segredo. Entendeu? Esse preto aqui eu tenho um azul, eu tenho uma outra cor. Aí eu fico renovando. Cada culto é um. A irmã pensa que é diferente, mas é o mesmo. Entendeu? Aí tem gente que fica como? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Vem aqui. Eu estou ensinando para não acontecer aqui na igreja. Tá bom? Uma coisa que eu odeio é chegar no ministério e a pessoa ficar me olhando de ponta do pé à cabeça. Pelo amor de Deus. Não é assim? É que ele é perigoso. Aí o que ele faz? Ele faz assim, irmãos, a igreja é lugar de adoração. Aprenda isso, a igreja é lugar de adoração. A igreja é lugar de louvar a Deus. As pessoas ficam se medindo, aí as pessoas falam assim, rapaz, no próximo que tu vai ver, eu venho arrasando, que é para mim botar aquela irmã no chinelo. Querido, tu está perdendo tempo. Porque talvez a adoração de Deus vem por coisas que você pode desprezar. Quem se lembra da oferta da viúva pode me dizer que Deus é tão criterioso na adoração, que Deus recebe uma oferta de uma mulher que tinha tudo e entrega pouco. É tudo, mas era pouco. Mas era tudo. Mas pastor, era pouco, mas era tudo. Quem se lembra da oração dos dois, nós temos fariseu e publicano. O fariseu chega diante de Deus e diz o quê? Senhor, eu dou dízimo. Senhor, eu dou esmola, como coisa que é suficiente para entrar no céu. Aí de repente chega o publicano, Deus, eu sou pecador, eu não mereço nada, sou pobre, miserável. Você entendeu? Aprenda isso. Culto é lugar de adoração, de cultuar a Deus. A irmã citou o nome, tá bom? Olha aí. Vendo? Bom? Vendo? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês bem aqui. Olha como é que é algo tão interessante. Já teve gente que entraram aqui, tá bom? Eu sempre digo, às vezes alguém que entra aqui pode pensar assim, pastor Leandro, por que a sua igreja, as irmãs andam bem arrumadas, andam bem organizadas? Não é uma coisa, irmão, que é para se aparecer, é uma coisa saudável. A irmã não é extremista, não. Né? Porque às vezes a irmã tem 30 anos com uma aparência de 100. Não, minha irmã, se cuide. Né? Tá vendo? Se cuide. Entendeu? Se cuide. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que quando entra aqui dizem assim, pastor Leandro, eu entrei na sua igreja, mas eu me senti tão bem, mas tão bem. Me senti tão amada pela igreja que todo mundo abraça todo mundo, ninguém está... Até porque isso a gente corrige, tu sabe aonde? Aqui, ó. Aí tem gente que diz assim, pastor Leandro, mas nem tudo a gente prega. Não prega para te ver o que acontece. Não fala para te ver o que acontece. Não corrija para você ver o que acontece. Sabe onde a gente aprende certas coisas? No culto como esse de ensinamento, que todo mundo está aqui, ó. Amém, Jesus, é comigo que o Senhor está falando. É comigo que o Senhor está me corrigindo. Amém, queridos? Então, aprenda isso. Amém? Vamos lá. A confirmação definitiva estava baseada em 2 visões. Qual foi a visão que ele teve, irmão José? As 2 primeiras visões que ele teve. Ainda está no capítulo 1. Qual foram as 2 visões que ele teve? Olha aí, o versículo 11. O que ele diz? Ele diz o quê? E a palavra do Senhor veio a mim e perguntou, o que vê, Jeremias? O que ele responde? Vejo um ramo, uma vara de amendoeira. Mas detalhe, alguém sabe o que é amendoeira? É uma árvore. Mas o que essa árvore representa? Gente, vocês hoje vão aprender para a vida inteira. Sim. Sim.
Sim. Sim, corante, né? Tem alguns que usam, né? Agora é interessante, moçada. Essa árvore florescia quando as outras árvores estavam improdutivas. Justamente, fora do tempo. Agora um detalhe. Ela só crescia na época do verão. No inverno, ela não dá frutos. Tá bom? Quando chegava a primavera, aí ela começava a dar os frutos. Sabe o que é isso? Olha isso daqui, gente. Fiquei assim impactado com isso aqui. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Já vem a primavera. Só que não é algo bom. Só que nem algo favorável. Sabe o que Deus estava dizendo? Já está próximo o juízo. A amendoeira era a representação de Deus para que o profeta compreendesse que ele deveria cumprir o que Deus estava falando. Olha o que ele diz no versículo 12. O Senhor me disse, você viu muito bem, pois estou agindo para que a minha palavra se cumpra. Sabe uma coisa interessante que eu aprendo com Jeremias? Nem tudo que vem na nossa mente é algo proveniente de Deus. Tem coisas que são naturais, que devem ser respondidos, que devem ser feitos naturalmente. Pastor, tem uma coisa acontecendo lá em casa, eu posso resolver conversando? Então converse, não vai orar para Deus te dar estratégia. Tem coisas que a gente precisa confrontar. Aí a irmã fica lá, não, meu pastor, é porque eu estou esperando a resposta de Deus para isso aqui. Deus está dizendo para você, está aí na cara dura para você resolver. Chegue e confronte. Chegue e fale. Sim, vamos lá. Sim. Justamente. E a questão da amendoeira também não é, seria um tempo que eles ficariam cativos, que é 70 anos. Sim. Corretíssimo. Justamente. Pronto. Por quê? Porque Deus estava direcionando ele na confirmação para ele compreender o tempo e de onde viria esse juízo. Porque na segunda visão, aí é que eu quero ler com você. Gente, que coisa interessante. Pronto, é isso mesmo. 70 anos, correto. Justamente, correto. Justamente, por isso que é o juízo de Deus. Atenta demais. Tá bom? Versículo 13 do capítulo 1, lê aí para nós. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que ver? Eu respondi, vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. Agora para. Agora veja, a segunda visão está relacionada com a direção que correspondia ao julgamento. Então vamos lá, 70 anos, qual foi o povo? A Babilônia, nunca mais esqueçam. O juízo de Deus vinha por intermédio da Babilônia, mas tem algo que eu descobri aqui, que eu quero conversar com vocês. Só que a direção norte, da época em que Jeremias estava, essa direção não correspondia à Babilônia. A Babilônia estava na direção, porém Jeremias desconhece a Babilônia. Por quê? Na época tinha 3 cidades que antecediam a Babilônia. Era por nome Sítios, Cimérios e Urartu. Esses 3 povos, essas 3 nações, tu sabe o que eles faziam? Eles eram guerreiros, que eles seriam um povo que defragava algumas estratégias. Entre elas, eles atacavam, quando eles se juntavam, eles atacavam vilarejos. E quando eles não estavam atacando vilarejos, eles estavam atacando as terras produtivas. Então era mais ou menos como os amonitas e moabitas, que entravam nas terras e levavam todo o fruto colhido. Quando Jeremias olha a panela vindo do norte, a mentalidade, segundo alguns estudiosos do livro de Jeremias,
se diz que ele foi para esses povos que ele conhecia. Tão tal que ele só vai descobrir, Manjussara, meu Deus, ele só vai descobrir que é a Babilônia no capítulo 20, versículo 4. Lê para nós. Olha aí, quando é que ele vai descobrir? Capítulo 20, versículo 4. Olha aí, ó. Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. E ele os levará presos à Babilônia, ferindo-os à espada. Está vendo? Só aqui que ele descobre que aquela panela que estava indicando o norte não se tratava desses povos primários, se tratava de uma nação mais fortalecida. Você está entendendo isso aqui que você está descobrindo nesse ensino? Tá bom? Ele pensou, mas não se tratava da gigante Babilônia. Agora vamos dar continuidade, porque ele diz aqui, nós já vamos terminar, que o nosso horário excedeu. Ele diz assim no versículo 13, no versículo 14: o Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Agora veja, cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você prepara-se. Ele está dizendo para quem? Para Jeremias. O que ele diz? Vá, diz-lhes tudo o que eu lhe ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu os aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. O que Deus estava dizendo para Jeremias? Eu tinha te ordenado para te dizer. Vá lá e diga. Mas te prepara, porque não será fácil. Não será fácil. Se você vê o contexto do capítulo 2 por inteiro em casa, você vai perceber que não foi fácil. Por quê? Uma coisa, irmã Graça, é Deus mandar a gente para uma igreja, e essa igreja ser compatível e acessível para receber a mensagem. Outra coisa é Deus te mandar para uma boca de fumo, aonde a droga rola adoidada, e você ter que falar de Deus naquele ambiente. É diferente. Aí você vê na Bíblia, por que Jonas não quis o ministério, gente? Por que Paulo se viu diante de uma situação? Porque ambos sabiam que a responsabilidade era dura. Pregar no púlpito da igreja é fácil demais. Eu quero ver quando a gente vai lá para fora e a gente sempre inventa uma coisa para não ir para essas missões. Porque a gente diz assim: o pastor não me chamou, o pastor não me convocou. Esqueceu o que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então ele não ordenou para o pastor dizer para você, ele ordenou você fazer. Ele ordenou para nós fazermos. Amém, gente? Eu fico por aqui. Próxima semana a gente dá continuidade. Eu não disse para vocês? Falei. Ficamos só no capítulo 1. Não fomos nem para o 2. Só para vocês terem ideia. Tá bom? Irmãos, aqui nós estamos descobrindo aqui coisas importantíssimas. Amém? Então na próxima semana nós estaremos juntos de novo. Quem gostou já de hoje, né, de tudo que ouviu, de tudo que aprendeu, eu espero você, em nome de Jesus, na próxima quarta-feira. Amém? Glória a Deus. Vamos convidar a pastora para estar orando pelos nossos irmãos, despedindo a todos em paz e em segurança.
Glória a Deus. Pastor, e o capítulo ainda pegava mais. Só um. Aleluia. Sada amada igreja com a paz, Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa, Pai, aprendendo, Senhor, mais de ti, conhecendo a tua palavra verdadeiramente, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, pelo ensinamento que o Senhor tem dado a ele, para que ele possa, Senhor, estar passando também para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Guarda ele, protege, Senhor, cobre com teu sangue, guarda as nossas vidas também, Senhor, debaixo da tua proteção, debaixo do teu sangue carmesim, e que possamos colocar em prática tudo o que foi nos passado aqui nessa noite, Senhor. Que possa ficar guardado não só na nossa mente, mas no nosso coração também. Deus, e assim, Senhor, nos ensina cada vez mais, Senhor, a estar, Senhor, confiando em Ti, colocar, Senhor, as nossas vidas por completo em Tuas mãos, Senhor, e depositar a nossa fé em Ti, porque sabemos, Senhor, que quando depositamos a nossa fé, colocamos ela em Tuas mãos, Senhor, o Senhor age por completo, o Senhor entra, Senhor, com a provisão, o Senhor entra, Senhor, suprindo as nossas necessidades, tudo aquilo que necessitamos. Então, Senhor, que possamos confiar, Senhor, cada dia mais em Ti, nos leva para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, nos cobrindo com Teu sangue, Senhor, nos livra do homem mau, nos livra, Senhor, do homem sanguinário, da bala perdida, Senhor, nos dê uma noite tranquila, uma noite abençoada, Senhor. É isso que eu te peço nesse momento e te agradeço por tudo, não só hoje, mas eternamente, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, olha, não esqueça, domingo é o culto da família. Bom, e nós vamos falar sobre a família de novo. Mais um culto que nós vamos ministrar sobre a família, né? O último que a gente teve foi poderoso. A gente falou sobre casal, algo importantíssimo, tá bom? Aprendemos demais e vamos aprender mais ainda domingo, tá bom? Levante as mãos. Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga comigo. Está encerrado o culto em nome de Jesus.